Olá, vamos ler a Bíblia juntos? Hoje eu convido você para nós vermos o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Muito bem, lemos o texto. Vamos trabalhar um pouco agora a compreensão desse texto. Volta para o texto comigo. Olha só, o que acontece aqui? Pedro, ele está se apresentando, dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz com quem ele fala. Ele fala aos eleitos que são forasteiros na dispersão. Diz na onde esse povo está. Eleitos que são forasteiros estão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
mas ele concentra a informação dele não em onde esse povo está, mas em quem esse povo é. Ele volta a dizer: são eleitos. Já disse que são eleitos e reafirmo: são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. São eleitos em santificação do Espírito. Ok, somos eleitos de Deus. Só que Pedro responde aqui perguntas que nem foram feitas. E você, ou recebendo essa informação, pode se perguntar: eleitos para quê? Para que Deus me escolhe? Talvez essa seja uma pergunta recorrente quando alguém diz que Deus te escolheu. Vamos para o texto. Eleitos para a obediência. Eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. A informação que Pedro nos dá é que Deus escolheu você para que você o obedeça. Deus escolheu você para que você receba o sangue de Cristo. A esses eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eleitos em santificação do Espírito, eleitos para obedecer a Deus, eleitos para receber o sangue de Cristo, a essas pessoas Pedro diz graça e paz. Pedro está apenas cumprimentando aqui os seus ouvintes. Então, a partir do versículo 3, ele passa a fazer louvor a Deus. Bom, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Olha as informações. Bendito seja Deus. O que Deus fez? Deus nos regenerou. Deus nos elegeu, agora Deus nos regenerou. Deus nos fez nascer de novo. Deus nos gerou novamente. Para quê? Da mesma forma que tem as informações de para que Deus nos elege, que é para a obediência, para receber o sangue de Cristo, agora bendito seja Deus que nos regenerou para uma viva esperança. E Ele faz isso através da ressurreição de Jesus Cristo. A minha esperança é viver para sempre. A minha esperança é viver com Cristo. A minha esperança é que essa morte que nós viveremos provavelmente, se Cristo não voltar antes, nessa existência, ela não é definitiva, ela não é eterna. Não morreremos para sempre. Temos a viva esperança da vida eterna. E de onde vem essa esperança? Essa esperança vem da vida de Jesus, da ressurreição de Jesus. Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Olha esse segundo para aqui. Para uma herança. E essa herança, ela é perfeita. Essa herança perfeita está reservada para nós. E nós somos guardados. Vocês são guardados pelo poder de Deus. Guardados mediante a fé. Guardados mediante a fé. E minha seta aqui está feia. E guardados para a salvação. Olha esses três paras aí, ele nos dá um resumo. Bendito seja Deus que nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, para a salvação. E essa salvação está preparada para nós. Você já prestou atenção que Pedro está dizendo que eu e você temos uma herança? Essa herança está reservada no céu para nós. Essa herança está reservada para nós e nós somos guardados. Será que você chega lá? Será que você aguenta esperar para essa herança? Será que você se mantém firme? Sim, não por minha força, não por sua força. Ela está reservada para vocês que são guardados pelo poder de Deus. A notícia é: Deus nos elegeu, Deus nos regenerou para uma viva esperança,
nos regenerou para uma herança perfeita de vida eterna. Deus nos guarda por seu poder através da fé. Deus nos guarda para a salvação. Salvação preparada para revelar-se no último tempo. Bendito seja Deus. Pedro olha para Deus e vê a maravilha desse Deus que nos elege, que nos escolhe, que nos regenera e que nos dá esperança, que garante para nós uma herança, prepara e reserva essa herança, mas também nos protege, nos sustenta, nos guarda. Essas são as informações do que Deus está fazendo. E a primeira coisa, então, acho que a primeira parada que nós temos que dar nesse texto é pararmos e fazermos a pergunta: você entendeu o que Deus fez na sua vida? Você entendeu o que Deus fez na sua história, te salvando? Você já entendeu a maravilha de ser salvo por Deus, ser eleito por Deus, ser regenerado por Deus, ser preservado por Deus? Eu e você recebemos um presente incomparável. Depois que Pedro diz tudo o que Deus faz, ele fala para você se alegrar nisso. Olha o versículo 6 comigo. Nisso exultai. E quando ele fala nisso, olhe para as coisas que foram faladas. Se alegre no que Deus faz, no que Deus já fez. Nisso exultai. Mas talvez você fale assim para Pedro: Pedro, está difícil de me alegrar agora. Essa exultação, essa alegria forte, indizível, essa alegria explosiva de exultação não está saindo agora porque eu estou passando por dificuldades, porque eu estou passando por lutas, porque eu estou passando por angústias. Não tem desculpa. Olha o texto. Nisso exultais, embora se alegre no que Deus fez, embora no presente, agora, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Você não será entristecido apenas por uma ou outra provação, mas por várias provações. As provações acontecem e as provações nos entristecem, embora sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para um pouquinho e vem para o texto comigo aqui e me explica esse negócio aqui, ó. Para quê? Para quê? Ou seja, eu sou provado para quê? É o que Pedro está dizendo. Se alegre, se exulte, embora você seja provado, embora você seja entristecido. E sabe para que você é provado? Para que você suporta por essas provações que te entristecem? Para quê? Para que a sua fé seja confirmada, o valor da sua fé seja confirmada, a sua fé seja reconhecida como valiosa. Por isso você passará por várias provações. Você será provado para ser aprovado. Você será provado para mostrar que a sua fé vale mais do que ouro. Nas provas, provavelmente você desejará ouro, você desejará poder, você desejará força, algum poder de fazer milagre, de fazer cura, de fazer surgir coisas, eu não sei. Mas a sua fé, ela é mais valiosa do que qualquer coisa que você possa imaginar. E a sua fé vai ter o valor dela comprovado durante as provações. Então se alegre. Se alegre no quê? Se alegre no que Deus fez. Se alegre no que Deus fez, embora você seja provado e entristecido durante as provações. Reconheça que isso tem uma finalidade. A finalidade é mostrar a sua fé. Eu entendo que quando eu falo disso, eu e você podemos ter inúmeras histórias de momentos difíceis que fortaleceram a nossa fé. É provável que você, na sua caminhada cristã, tenha vários conceitos hoje inabaláveis sobre o poder de Deus, sobre a certeza da salvação,
sobre a certeza de que Deus cuida de você, e estas certezas dificilmente vieram nos momentos de pura alegria. Provavelmente essas certezas vieram nos momentos de angústia, de dificuldade, nos momentos de provação. Foram nesses momentos que a sua fé foi reforçada, nos momentos de prova. Se alegre em Deus, embora no presente, por breve tempo, se necessário, as provações te entristeçam. Isso acontece, versículo 7, final do versículo 7, para que a sua fé ela seja provada e ela se demonstre muito mais valiosa do que ouro, e para que isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é aquele que você não viu, mas você ama, versículo 8. Você não vê agora, mas crê nele. Então, exulte, se alegre com alegria indizível e cheia de glória. Se alegre, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, que é o versículo 9. Mesmo através das provas, durante as provas, mesmo durante as fases tristes que a nossa vida trará para nós, se alegre no que Deus fez. Olhe mais para Ele e menos para os problemas. Valorize mais a ação dEle e menos as circunstâncias negativas. Se alegre, porque você obtém o fim da vossa fé. Você é salvo. Se alegre por isso. Se alegre pelo que Deus fez. Falando dessa salvação que nos alcança, Pedro diz a partir do versículo 10 aqui, que essa salvação ela foi propagada, pregada, anunciada. Essa salvação foi anunciada pelos profetas. Os profetas indagaram, inquiriram e profetizaram acerca dessa graça. Olha o final do versículo 10. Graça que estava destinada a nós que recebemos Jesus. Eles que vieram antes de Jesus anunciaram a vinda do Salvador, do Messias. Mas essa graça estava reservada a nós. Esses profetas, versículo 11, investigaram quais as ocasiões, circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Essa salvação que nos alcança, a salvação de Cristo, ela é apregoada, anunciada desde a fundação do mundo, desde o pecado. A primeira pessoa que recebe a anunciação de que o Salvador viria é Eva, quando ela recebe a notícia de que um dia a cabeça da serpente seria esmagada pela semente da mulher. Esse Salvador, que é Cristo, anunciado em todo o tempo, ele chega e nós sabemos quem ele é. Nós o amamos e nós reconhecemos que somos salvos por ele. E aqui Pedro continua nos impulsionando para nos alegrarmos na nossa salvação, nos alegrarmos em Deus. Se você entende a salvação, olha o versículo 13. Se você entende a salvação, entende o que Deus fez por você, você se alegra na salvação, se você se alegra em Deus, então, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Porque você entende, seja sóbrio e espere inteiramente na graça. Pedro está dizendo assim: você entendeu o que Deus fez por você? Então aguenta aí. Então pense bem agora. Então haja com consciência, com responsabilidade. Haja com um pensamento. Agora que você entende o que Deus fez por você, não vá fazendo o que te dá na cabeça. Seja sóbrio e espere na graça. Graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pense bem. E se você deve pensar bem no que está fazendo, então como você deve
agir, é o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Pedro já disse o que Deus fez por nós, que Deus nos elegeu, que Deus nos regenerou. Para que Ele faz isso? Bom, Ele já contou também que essa nossa herança está guardada, preservada para nós, e que nós devemos nos alegrar no que Deus fez, embora aconteçam muitas lutas e muitas provações, coisas que nos deixam tristes. Agora, se você já entendeu, e essa consciência do que Deus fez, ela já é suficiente para manter você animado durante as provas, alegre, satisfeito em Cristo, muito bem. Então agora pense em como você anda. Você não deve andar como um filho da desobediência. Você não deve andar de acordo com as paixões. Olha o versículo 14. Não ande, não se amolde de acordo com as paixões que vocês tinham antes. Porque antes, quando você não sabia o que Deus fez por você, você vivia na sua ignorância. Agora você sabe o que Deus fez por você. Agora isso deve manter você alegre e satisfeito com a ação de Deus na sua vida. Então não ande como antes, seja sóbrio, pense no que você vai fazer. Ao invés de andar, faça o contrário. Ao invés de andar como você queria, como o mundo anda, faça exatamente o contrário disso. O contrário. Versículo 15. Faça o contrário. Eu vou até pintar ele aqui diferente. Isso aqui, ó. É o contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, seja santo vocês também em todo o procedimento. Porque Deus já disse isso há muito tempo. Versículo 16. Sejam santos porque eu sou santo. Nós vimos que Deus nos escolheu, Deus nos regenerou, tudo que Deus fez. Se você olhar para tudo que Deus fez, você deve viver feliz, satisfeito, mesmo nas angústias, mesmo nas lutas, mesmo nas provações, porque você está olhando para o que Deus fez. Se você entendeu o que Deus fez, pense como é que você anda. Você não deve andar conforme o mundo anda. Você não deve andar seguindo as vontades que você seguia antes. Você deve andar seguindo a Deus. Seja santo como Deus é santo. Pense em como você anda. Versículo 16, 17 diz assim, que você deve ser santo porque você invoca o nome de Deus, aquele que é santo. Então, porte-vos com temor durante o tempo da peregrinação. Você tem que ser santo porque você tem que entender que a sua salvação custou muito caro. Não foi uma coisa irrisória, não foi uma coisa simples. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fruto e procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi salvo através do sangue de Cristo, o sangue conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós, o qual ressuscitou dentre os mortos. Antes de nós prosseguirmos, vamos voltar aqui, ó. Nós vimos então, só para você olhar comigo novamente aqui, que nós fomos eleitos para a obediência. Bendito seja Deus que nos elegeu, que nos regenerou, e se alegre nisso. Entender o que Deus faz, o que Deus já fez, e se alegrar no que Deus já fez. Se você entendeu o que Deus já fez e você se alegra mesmo nas lutas, você deve viver de maneira santa. A partir do versículo 13, pense em como você viverá. Se você já está preocupado em como você vive diante de Deus, já está olhando para você e buscando ter uma vida de santidade, agora olhe para o versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente.
Agora que você já entendeu o que Deus fez por você, que você se alegra nisso, agora que você entende que tem que buscar viver uma vida mais condizente com o Deus que vive em você e que te regenerou e ser santo, em sua última ação desse capítulo aqui, Pedro convida você a olhar ao seu redor e olhar as pessoas. Se você é regenerado, se você entende o perdão que Deus te dá, se você entende a vida que recebeu, que você foi feito filho de Deus, você entende que eu sou seu irmão, que as pessoas ao seu redor são seus irmãos e irmãs. Então você deve olhar para eles com amor e amá-los intensamente. Dias atrás estava conversando com uns amigos meus lá de Minas Gerais, numa live, e olhando para esse texto, o David lá de Itajubá, e eu perguntei para ele como um mineiro falaria que nós devemos amar. E ele disse então que os mineiros falariam que nós temos que amar demais da conta. Olhando para o versículo 23 aqui. Você deve, versículo 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E a continuidade do texto vai dizer por que nós temos que amar, lembrando coisas que nós já vimos. Ele vai dizer no versículo 23, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível. Ele já disse, você não foi comprado com ouro, com prata, você foi comprado com precioso sangue, com o sangue de Cristo. E ele vai dizer que você deve se apegar agora ao que é eterno e não ao que é passageiro. O sangue de Cristo é eterno. O ouro dessa terra é passageiro. E ele diz no versículo 24, toda carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A última frase desse capítulo é o seguinte, essa é a palavra que foi evangelizada para vocês. Ele disse, lá quando ele falou dos profetas, que os profetas nos evangelizaram. Antes da vinda de Cristo, anunciaram o Evangelho. Eu vou voltar com você no texto aqui, para você ver aqui. Os profetas, então, pregaram o Evangelho a nós. Os profetas já falaram dessa salvação. E que essa salvação devia nos conduzir ao caminho de santidade. E que o caminho de santidade devia nos conduzir ao amor uns aos outros. Talvez você escolha olhar para esse texto e dividir as informações com outras pessoas. Pense em dividir a leitura, olhando para o que Deus fez um dia, como Deus nos salva, como Deus nos regenera, como Deus nos torna filhos. No outro dia, olhando como isso deve nos alegrar. Devemos nos exultar em Deus, mesmo durante as provações. E se eu e você entendemos o que Deus fez, nos satisfazemos na ação dele, devemos nos santificar, olhar para como andamos e decidirmos ser cada dia mais santos, mais parecidos com o nosso Pai. Se entendemos tudo isso, não temos outro caminho a não ser olhar para o próximo e amar o próximo intensamente, porque essa salvação que nos alcança tem que nos transformar. E o local de vermos essa transformação é justamente na forma como nos portamos na nossa vida em santidade e como amamos as pessoas que estão ao nosso redor, os filhos e filhas de Deus que Ele colocou em nossa vida. Que Deus te conduza nesse caminho de consciência do que Ele fez, nesse caminho de alegria, apesar das lutas, de santificação e de amor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Até mais.